Bom dia, gente de Deus. Estou quase voltando, tá bom? Passei pelo vale da sombra da morte, mas não fiquei no vale. Deus me tirou, já estou de volta, passando dias difíceis, né? Mas a minha maior dificuldade, com toda honestidade, é a igreja, falta da igreja. Falta de vocês, falta dessa comunhão, isso é tão importante. Então, antes que o pastor Robson vai pregar, eu vou deixando essa mensagem com vocês só para dizer a você que eu estou bem, para vocês continuarem fazendo o que o crente faz, que é orar, interceder, e dizer a você que o que nos consola é a palavra de Deus. Eu quero deixar um versículo para vocês que tem me alimentado durante essa como é que é o nome da pandemia, né? Um versículo tão interessante. E nesse momento você começa a olhar mais para a Bíblia, né? O Senhor Jesus disse: ensinando a os guardar a todas as coisas que vos tenho ordenado. E esta é a palavra: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação. Então, mesmo no deserto, é importante saber que mesmo no deserto existe Deus. Ele está cuidando. As lutas acontecem? Acontecem. Então, muitas pessoas ligando para a igreja: como é que está o bispo? Diga a ele que eu não morri, estou bem. Mas estou me preparando para voltar. E eu não sei qual é o tempo de Deus, né? Porque, pelo que nós estamos vendo aí, né, pode demorar um pouco ou não, mas eu estou aprendendo uma coisa: paciência. Se você não tiver paciência, você não vai conseguir. Então, minha palavra de carinho a todos, agradecendo pela sua fidelidade, que tem me tirado um fardo de cima muito grande, porque a gente tem tantas coisas, compromissos e tal, e essa igreja tem me dado a alegria de ser uma igreja fiel. Então, mais uma vez te peço, nos ajude a passar esse Jordão, tá bom? Porque eu passei no deserto, mas eu não permaneci no deserto. A mão do Senhor me tirou, me trouxe de volta. Estou feliz de ver os pastores pregarem. Tem sido muito agradável. Então, espero que vocês fiquem bem e que vocês possam continuar servindo a Deus, tá bom? Até o próximo, mais breve possível, que eu não sei quando, tá bom? Um grande abraço a todos e dizer a você: conte comigo que eu conto com vocês, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe, rico e abundantemente. Bom dia, irmãos. Que Deus te abençoe ricamente nessa manhã. Estamos aqui para poder celebrar mais um culto ao Senhor. Você não vai estar assistindo o culto. Eu quero te convidar para participar do nosso culto nessa manhã ao Senhor. E não só você, mas reúna a sua família. Passe aí uma mensagem para alguma pessoa que você sabe que ela está assim meio triste, meio abatida com toda essa situação. Convida ela para poder participar desse culto ao Senhor nessa manhã. E eu tenho certeza absoluta que ela não vai se arrepender de estar cultuando contigo ao Senhor. Passa aí então uma mensagem para ela, envia o link do nosso canal, da nossa igreja Nova Vida aqui em Nova Iguaçu, para que ela possa também ter esse privilégio de participar conosco aqui nesse culto de adoração. E nós queremos começar com uma palavra de oração, e nosso bispo ainda está se recuperando, não pôde estar aqui para fazer o culto hoje, mas certamente ele está lá na sua casa, nesse horário, e ele deve estar sintonizado. Aproveita aí o nosso chat aí, manda uma mensagem de saudação, manda um abraço para ele, diga para ele também que você tem orado por ele, e eu quero convidar você para juntos, nesse momento, fazermos a nossa apresentação ao Senhor com uma palavra de oração. E nessa oração nós queremos incluir você, sua família, para que o Senhor continue provendo e protegendo na vida de vocês. Mas também quero te pedir que você lembre-se do nosso bispo em suas orações, e nessa oração nós queremos estar orando por ele, para que o Senhor
brevemente permita que ele esteja aqui conosco, ministrando a palavra do Senhor, porque nós estamos com saudades de ouvi-lo. Então manda aí uma mensagem no chat dizendo que você está com saudade. Até o Rômulo está rindo aqui. Rômulo, você também está com saudade, né, Rômulo? Então todos nós estamos com muitas saudades uns dos outros e nós vamos estar orando ao Senhor. Querido Deus, queremos apresentar, Senhor, nossas vidas a Ti. Cada um desses irmãos que estão aqui ministrando esses louvores, mas também cada pessoa que está na sua casa, Pai. Nesse momento nós queremos Te pedir que o Teu Espírito poderoso possa estar ministrando em cada coração, para esse momento de louvor, para essas canções que nós Te entoaremos, ó Deus. Nós queremos Te pedir que Tu possa estar inspirando cada um, Senhor, cada residência, que o Teu Espírito possa estar trazendo paz, trazendo conforto, trazendo esperança, trazendo renovo, trazendo, Senhor, fortalecimento aos corações. E nós queremos, Pai, apresentar cada um dos Teus filhos, cada membro da Igreja Nova Vida, aqui em Nova Iguaçu, que nesse momento está participando conosco. E até mesmo, Senhor, aquelas pessoas que às vezes não fazem parte de igreja nenhuma, nós queremos Te pedir que o Teu Espírito traga ao coração deles convencimento, traga, Senhor, ao coração deles uma palavra de edificação, traga, Senhor, a verdade do Evangelho ao coração de cada um. Oramos também pela vida do nosso bispo, Deus, que ele possa recuperar a sua voz, a sua saúde, para que em breve ele esteja aqui ministrando a palavra do Senhor e para que nós possamos ter esse privilégio de ouvi-lo novamente, transmitindo a palavra do Senhor. Nós apresentamos tudo isso aos seus cuidados e você que está em casa, diga comigo, amém. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar louvando o Senhor. Vamos louvar o Senhor. É um hino que a gente sempre canta aqui aos domingos. A Deus demos glória. Apesar de tudo que nós estamos vivendo, nós não cessamos de louvar o Senhor. Nós não cessamos de dar a Ele glória, dar a Ele adoração. E eu quero te convidar a louvar o Senhor com essa canção muito linda. Demos glória com grande fervor, Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a nós que o pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, de todos louvar a Jesus, nosso amor, a Jesus Redentor. A Deus demos glória no plano do céu, Seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim. Jesus morrendo, seu sangue por nós derramou. Criança nos céus, somos santos em Deus, comprou Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, de todos louvar a Jesus.
exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus meu Redentor, a Deus demos glória por todo o céu, seu Filho bendito por nós todos. Aleluia! Não será a Covid, não será qualquer doença, não será qualquer circunstância nessa vida que vai nos tirar o prazer de louvarmos e adorarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, que nos deu seu Filho amado, para que nós tivéssemos vida, e hoje nós estamos aqui para louvá-lo. Hoje nós temos acesso ao trono de Deus. Eu quero te convidar a louvar o Senhor com mais essa canção, que fala um pouquinho sobre a história da nossa salvação, como o sacrifício de Cristo trouxe para nós acesso ao trono de Deus. Aproveite esse momento, louve a Deus. Deus pode fazer na sua casa, nessa manhã, um milagre. Enquanto a gente louva o Senhor, um milagre pode acontecer no nosso coração. Aliás, Jesus pode até curar pessoas. Basta apenas Ele dar uma palavra nesse momento. Às vezes tem alguém doente na sua casa, na sua família. E no momento da adoração, no momento do louvor, é um momento que Ele também pode dar uma palavra de cura, uma palavra de restauração. Então, não assista o culto. Participe desse culto conosco. Abra sua boca e deixa o seu vizinho ver que você está louvando ao Senhor. E ele vai ficar curioso. Será que esse crente está ficando doido? Não, ele não está ficando doido não, João. Ele está alegre com o seu Deus. Louve o Senhor então conosco.
você aí na sua casa abrisse a sua Bíblia, ainda nesse momento que nós estamos de louvor. Tem um texto aqui no capítulo 61 do livro de Isaías. Eu quero que você leia esse texto ainda como nossa leitura devocional. Preste atenção na palavra do Senhor nesse texto. Isaías 61, a profecia aqui de Isaías sobre o Messias que havia de vir, e sobre os resultados tão extraordinários da obra redentora de Cristo, aquilo que Ele faria no coração das pessoas. Isaías usa aqui uma linguagem poética, com tantas imagens, ilustrando assim a alegria pela chegada do Messias. Olha aqui, texto maravilhoso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Queridos irmãos, às vezes nesse momento que a gente está passando, você pode estar aqui como que enquadrado nessa linguagem do profeta, um espírito angustiado, um coração em luto, um coração abatido. Mas eu quero te convidar nessa manhã a ser restaurado pelo Senhor, a olhar para aquilo que Cristo trouxe para nós através da sua morte na cruz, e verificar que a nossa vida não consiste só nisso aqui. A nossa vida é eterna. Por isso que eu quero convidar os músicos mais uma vez a nós louvarmos ao Senhor com esse hino que nós acabamos de cantar, porque esse hino expressa aquilo que Jesus trouxe para nós, e nós queremos estar junto dele, nesse lugar santíssimo, que fala de um estágio de comunhão, fala de um estágio de adoração, e através de Cristo, nós temos acesso ao trono da graça. Então eu quero te convidar mais uma vez a louvar o Senhor com esse hino que nós acabamos de cantar aqui, porque ele expressa exatamente o desejo do nosso coração, de estarmos mais perto de Deus, nesse momento que nós vivemos. Sim, Senhor, queremos. Tua glória e majestade, Pai, eu quero te adorar. Essa é uma manhã de adoração. Em espírito e em verdade, não apenas o abriu todo santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins.
tire seus olhos da dificuldade e olhe um pouco para o Senhor. Eu quero te adorar. Espírito Deus seja louvado nessa manhã. Queridos irmãos, esse momento de louvor é seguido no nosso culto. Agora seria o momento das nossas ofertas. E cada um, se estivesse hoje aqui reunidos, nós estaríamos ofertando e dizimando ao Senhor. E eu quero te lembrar que a igreja não está reunida aqui no templo, mas nós continuamos unidos em Cristo. E nossa igreja precisa da sua fidelidade, do seu compromisso, e nós temos a possibilidade de você fazer suas ofertas, fazer os seus dízimos através da conta que vai ser exibida para você aí. E se você não tem acesso à internet para fazer, você pode comparecer no templo. Sempre tem alguém aqui para receber o seu dízimo, receber a sua oferta, para você manter a sua fidelidade ao Senhor nesse momento. Mesmo um momento de dificuldade, um momento de escassez, a nossa fidelidade ao Senhor mantém-se de pé. Que Deus te abençoe nesse momento de dízimos e ofertas. Queridos irmãos, chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero fazer isso hoje, usando a carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículos 14 a 16. Se você ainda não convidou uma pessoa para compartilhar contigo esse momento, ainda há tempo. Chame ele para poder agora ouvir a palavra de Deus. Deus tem sempre uma mensagem para o nosso coração quando nós abrimos as Escrituras. As Escrituras é exatamente Deus falando ao homem. É Deus falando para a edificação do homem. É Deus falando para a exortação do homem. E eu quero te convidar a lermos esses versículos de Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Abriu sua Bíblia aí, ou no seu celular, você na sua casa. Então, leia comigo esse texto. Tendo, pois, a Jesus, o Filho
de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos irmãos, hoje seria para nós a celebração da Santa Ceia, porque é o primeiro domingo, e em razão de tudo que estamos vivendo, nós não tivemos condições de celebrar a ceia, de participarmos da mesa, da comunhão. Mas isso não vai nos impedir de pensarmos, de lembrarmos, de meditarmos sobre o que Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, fez por nós em seu sacrifício na cruz. Essa carta aos Hebreus, ela nos ajuda a termos uma compreensão mais ampla do sistema de culto, de oferta, de sacrifícios que acontecia no Antigo Testamento. E você me pergunta, para que isso? Para que isso serviria para a minha vida? E eu quero te responder. Isso nos ajuda a termos condições de apreciarmos e de valorizarmos o grande privilégio que temos ao sermos alcançados com a graça de Deus derramada através de Jesus Cristo. É exatamente isso que eu quero chamar a sua atenção para nós meditarmos nessa manhã. O tema dessa reflexão, então, você já percebeu, que é o privilégio de ter acesso ao trono da graça de Deus. E nós queremos, nessa carta aos Hebreus, aliás, essa carta é tão linda, tão maravilhosa, eu quero sugerir a você, essa semana, fazer uma leitura dessa carta. Se você nunca leu a carta aos Hebreus, sugiro que nessa semana você leia essa carta aos Hebreus, porque enquanto nos evangelhos nós temos o relato do que Cristo fez na terra, em Hebreus nós temos o relato do que Cristo continua fazendo no céu. E eu achei interessante o reverendo Augusto, o reverendo Hernando Dias Lopes, essa observação que ele faz. Em Hebreus, nós temos o relato daquilo que Cristo continua fazendo nos céus. Essa carta, o tema dela é descrever sobre a superioridade de Cristo, sobre a grandeza de Cristo. O autor nos mostra a grandeza de Cristo sobre os profetas, sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Arão. Ele faz questão de expor para aqueles ouvintes iniciais e também para nós hoje a grandeza de Cristo e como Cristo era superior a todo o sistema do Antigo Testamento, ao sistema de sacrifícios. E ao lermos essa carta, meus irmãos, fica claro que o autor quer demonstrar que Cristo cumpriu tudo que estava prefigurado sobre ele no Antigo Testamento. Razão pela qual nessa carta nós temos muitas citações do Antigo Testamento, porque ele queria mostrar que o Antigo Testamento, todo aquele sistema
de sacrifícios, de cultos, tudo eram figuras, tudo eram uma linguagem profética que apontava para o sumo sacerdote que haveria de vir. Aqui, como o Hebreus coloca, para o grande sumo sacerdote que haveria de vir. E eu quero mostrar para você algumas pérolas desse texto aqui, no qual o escritor começa agora fazendo uma descrição sobre Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Mas muito mais do que isso, ele mostra Jesus como nosso grande sumo sacerdote. E que implicações tem isso para a nossa vida? Que efeitos práticos isso pode produzir para nós? Bem, primeiro eu quero convidar você a pensar comigo algumas características de Jesus como sumo sacerdote que é apresentada nesse texto. Olha para o texto e você vai ver algumas características que o escritor mostra de Jesus como nosso sumo sacerdote. Olha aqui, eu vou reler para você. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Você já percebeu? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. A primeira característica que ele demonstra aqui sobre Jesus Cristo é que ele, como sumo sacerdote, ele, como nosso grande sumo sacerdote, ele não pertencia a uma linhagem humana, ele não era da tribo de Levi, como os sacerdotes anteriores, ou pertencendo à família de Arão, porque no Antigo Testamento todo sacerdote vinha da família de Levi, da tribo de Levi, da família de Arão. Mas ele começa dizendo aqui, santos irmãos, que o nosso sumo sacerdote, ele não vem da descendência de Arão, ele não é filho de Arão, ele não é filho de Moisés, ele não é da tribo de Levi. Ele mostra que o nosso sumo sacerdote, ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, o seu sacerdote, então, é um sacerdote supremo. O seu sacerdócio é um sacerdócio grande, eterno, porque ele é o Filho de Deus. Primeira característica que nós temos que pensar, nós temos que nos regozijar, é que o nosso sumo sacerdote é o Filho de Deus, é o próprio Jesus Cristo que ele fala aqui. Mas uma outra coisa linda que esse texto mostra, está na sequência do versículo. Ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, repita comigo aí na sua casa, que penetrou os céus. Não escutei, mais uma vez. Que penetrou os céus. O nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele é aquele que penetrou os céus. Enquanto que os sacerdotes terrenos, meus irmãos, eles penetravam apenas num tabernáculo humano, no tabernáculo terreno. O ofício do sacerdócio ficava limitado ao tabernáculo, e depois, com a construção do templo, ficou limitado ao ofício dele no templo. E ele oficiava no átrio, ele oficiava no lugar santo, e o sumo sacerdote, apenas o sumo sacerdote, podia ter acesso ao lugar santo, ou santo dos santos. Ele penetrava, ele podia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano, para fazer a chamada oferta da expiação. Mas ele só fazia isso uma vez por ano. O ofício dele, então, ficava limitado a entrar no lugar santíssimo.
mas ele só podia entrar nesse lugar uma vez por ano. Mas o nosso sumo sacerdócio, Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, diz o texto aqui que ele penetrou nos céus, enquanto que os sacerdotes terrenos apenas poderiam limitar o seu ofício ao lugar santo ou ao lugar santíssimo. O nosso sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo, ele é aquele que penetrou nos céus. E por que ele penetrou nos céus? Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. E isso aconteceu através do seu sangue. O próprio escritor aos Hebreus, aqui no capítulo 10, e o versículo de número 19 e 20, ele explica melhor isso. Que esse nosso sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, e ele penetrou nos céus, ele entrou no Santo dos Santos na eternidade, e com isso, ele abriu para nós um vivo caminho, um novo e vivo caminho. Olha a linguagem de Hebreus aqui, como é linda, como é bela, como é fantástica. Capítulo 10, versículo 19. Leia comigo aí na sua casa. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Aqui o escritor aos Hebreus mostra que esse nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele abriu para nós um caminho. E ele coloca aqui uma especificação, um adjetivo nesse caminho. É um caminho vivo e é um caminho novo. E como esse caminho foi aberto? Esse caminho foi aberto pelo seu sangue. Foi o seu sangue. Uma característica do sacerdócio de Cristo, que ele não só é aquele que exerce o ofício sacerdotal, não só aquele que celebrou a nossa expiação, mas como ele também foi o próprio objeto do sacrifício, ele foi o próprio cordeiro imolado. Foi dele o sangue que foi derramado, e foi o sangue dele que abriu para mim e para você um caminho que Hebreus descreve aqui como um caminho novo e um caminho vivo. E Jesus, antecipando esse assunto, conversando com seus discípulos, lá no capítulo 14, versículo 6 de João, ele diz que ele é aquele que era o caminho para o Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós temos acesso ao Pai, acesso ao trono de Deus, porque o nosso sumo sacerdote não só celebrou, não só oficiou, mas ele foi o próprio sacrifício. E ele derramou o seu sangue, e por causa do seu sangue, nós temos hoje um vivo caminho. Por isso que nós louvamos ao Senhor com muita alegria, com aquele hino que falou que o véu que separava já não separa mais. O próprio escritor aos Hebreus mostra ainda, ele abriu esse novo e vivo caminho. O véu da separação foi partido. E isso é um privilégio, santos irmãos, isso é uma honra. Hoje nós temos acesso ao trono da graça de Deus, como nós veremos mais aqui embaixo. Agora, talvez você pergunte:
esse sumo sacerdote que Hebreus descreve como maior do que Moisés, maior do que os profetas, maior do que Arão, maior do que Josué, maior do que tudo, maior do que todos. Este sumo sacerdote, que ele também descreve como grande sumo sacerdote, diz o texto que no versículo 15, ainda descrevendo a sua característica, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Uma outra característica que eu quero destacar para você aqui nesse texto, é que ele é um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas. No sistema antigo, os sacerdotes deveriam sentir tristeza pelo pecado das pessoas que chegavam até eles. Eles deveriam se compadecer daquelas pessoas antes de celebrar cada oferta de sacrifício. Mas o sistema sacerdotal estava totalmente corrompido e aquilo se tornou uma prática religiosa sem qualquer sentido, sem qualquer vida. Se tornou até mesmo um comércio muito grande. E quando Jesus chega ao templo, lá em Jerusalém, ele manifesta ali a sua indignação de ver como que a casa dele, como ele chama lá, o templo tinha sido transformado em um covil de salteadores, porque os sacerdotes transformaram o sistema de sacrifício num grande mercantilismo, um grande sistema de lucros. Não existia nenhuma compaixão, não existia nenhum sentimento pelas vítimas, pelos pecadores que ali chegavam. Mas o texto de Hebreus mostra que o nosso sumo sacerdote, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. E eu fiquei muito feliz ao ler esse texto, meu coração se alegrou, porque essa palavra, compadecer-se, no seu sentido original, ela transmite a ideia de alguém que sofre juntamente com você. A palavra compadecer-se, no seu original, ela traz a ideia de sofrer juntamente. E isto acontece que ele, mesmo sendo filho de Deus, também se encarnou e passou pelas situações que são comuns na vida de um homem. Irmãos, tudo que nós vivemos hoje, todas as experiências difíceis, as experiências ruins da nossa vida, Jesus entende, não só porque Ele é Deus, e por ser Deus Ele tem a onisciência, Jesus entende porque como Deus Ele também se fez homem, Ele se encarnou, e Ele viveu entre nós. Irmãos, Jesus sabe o que é ficar triste. Jesus sabe o que é sentir dor. Talvez você está aí no meio de uma doença, sentindo algumas dores. Quero te dizer que você não é o único. Jesus experimentou dores. Jesus sabe o que significa ser abandonado. No momento da sua crucificação, Ele foi abandonado por todos os seus discípulos. Até aquele mais valente que disse que não iria abandonar, e você sabe de quem eu estou falando, é esse mesmo, Pedro. Pedro também o abandonou. Jesus sabe o que é sentir angústia. Crentes podem sentir angústia? Sim, crente pode sentir angústia. Crente pode sentir tristeza? Sim, crente sente tristeza. E Jesus também sentiu tristeza. Jesus experimentou humilhação. Jesus experimentou a tentação. Santos irmãos, Jesus conhece todas essas experiências que nós, como seres humanos, estamos sujeitos a ela. Por isso que esse texto é tão belo, é tão rico para mostrar que Jesus, o nosso sumo sacerdote, Ele se compadece de nós. Mas Ele não só se compadece por causa da sua onisciência, que
porque Ele sabe o que você está passando, mas Jesus se compadece porque Ele passou pelo que nós passamos. Ele viveu experiências difíceis como nós vivemos. É bom quando a gente conversa com uma pessoa que já teve a mesma experiência que a gente. É bom quando a gente pode conversar com uma pessoa que às vezes passou por uma situação difícil como nós passamos. Assim uma certa identidade, né? Assim uma certa afinidade. Quando você conversa com alguém que sofreu o que você está sofrendo, assim uma identidade tão grande. Então quero te dar uma notícia nesta manhã: tudo que você está passando, Jesus já passou. Converse com Ele com toda a identidade, porque Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós. E volto a repetir: compadecer quer dizer sofrer juntamente com aquela pessoa, ter o mesmo, sentir a mesma coisa que a pessoa está sentindo. Queridos irmãos, qualquer que seja a situação da vida que você esteja vivendo, Jesus conhece e Jesus se compadece. Mas o texto diz que Jesus se compadece das nossas fraquezas. E eu também achei muito interessante o sentido dessa palavra fraqueza. Ele vai muito além do que o texto mostra, porque além de Jesus se compadecer de nós, Ele se compadece das nossas fraquezas. Quando a gente lê a princípio o versículo, parece que Jesus só se compadece do nosso momento de tentação. Parece que Jesus só se compadece das nossas falhas. Não, esse não é o sentido exato do texto. O sentido do texto quer dizer que Jesus se compadece das nossas fraquezas. Mas o que quer dizer Jesus se compadece das nossas fraquezas? A palavra fraqueza, ela tem o sentido de querer nos ensinar que Jesus se compadece de qualquer tipo de nossas necessidades. Esse é o sentido da palavra fraqueza. Não só de pecado, não só de falha, mas Jesus se compadece de nós e compadece de qualquer de nossas necessidades. Quando você lê os evangelhos, você vê como que a compaixão de Jesus era grande. E eu me lembro agora de um milagre específico dele, quando Jesus cura o cego Bartimeu. E aquele homem que ficou cego, mas não era cego, significa que ele não nasceu cego, mas por alguma circunstância qualquer, ele ficou cego. E ele começou a clamar por Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. E as pessoas mandavam: fica quieto, Bartimeu, você está atrapalhando o mestre, cala a boca, não atrapalhe o mestre. Mas Bartimeu sabia que Jesus tinha grande compaixão pelas pessoas. E Bartimeu clamava, Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Irmãos, o nosso sumo sacerdote é aquele que tem compaixão das pessoas. E Jesus, então, moveu-se de compaixão por Bartimeu e mandou chamar Bartimeu. E Bartimeu, então, certamente ficou feliz e deve ter dado um pulo e pensou: chegou a minha hora, vou voltar a ver, vou voltar a enxergar, porque Jesus estendeu para mim a sua compaixão. Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Entenda a fraqueza como qualquer necessidade. Esse é o sentido da palavra fraqueza no seu original, qualquer necessidade. Mas o nosso tempo já está avançando e não posso abusar da sua paciência aí na sua casa. Então, quero prosseguir falando agora sobre o que devemos fazer ao sabermos da grandeza do nosso sumo sacerdote. Bem, o escritor aqui aos Hebreus demonstra a grandeza do nosso sumo sacerdote. Como ele é grande, como ele é superior, como ele é majestoso, como ele é exaltado, como ele é
extraordinariamente magnífico, como não existe nada que possa se comparar ao sacerdócio de Cristo. E eu quero pensar com você, depois de meditarmos nessas características de Jesus como nosso sumo sacerdote, eu quero que você pense comigo o que devemos fazer ao sabermos da grandeza do nosso sumo sacerdote. E o texto responde essa pergunta: o que eu faço? Qual é a aplicação disso para a nossa vida? E o texto diz aqui, versículo 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, presta atenção agora, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. O que nós devemos fazer ao sabermos da grandeza do nosso sumo sacerdote? O texto nos responde. Nós precisamos manter firme a nossa confissão. O que quer dizer isso? Nós não podemos abandonar nossa fé. Nós não podemos abandonar aquilo que cremos sobre Cristo, sobre a palavra, sobre as Escrituras. Aquilo que cremos, ainda que seja colocado em prova diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo, você não pode abandonar a sua confissão, a sua fé, a sua crença, a sua convicção das Escrituras, em tudo que você já viveu com Deus, em tudo que Ele já fez na sua vida, em aquilo que Ele já conquistou para você, você não pode abandonar a sua fé. E esses irmãos aqui, quando o escritor escreve essa carta, esses irmãos estavam vivendo um momento de grande perseguição. O imperador Nero já tinha instaurado uma campanha de grande perseguição contra os cristãos, e eles estavam sofrendo grandes perseguições físicas. E muitos deles também estavam imaginando que Jesus Cristo estava demorando muito a voltar. Então, somou impaciência com a perseguição, duas coisas ruins, e eles então começaram a pensar em abandonar a sua fé, e alguns deles estavam querendo voltar para o judaísmo. E daí o escritor aos Hebreus, na inspiração do Espírito, escreve essa carta: não volta não abandone a sua confissão, porque todo o sistema anterior era apenas tipo daquilo que viria. O nosso sumo sacerdote é eterno. E aqui então ele fala que ele descreve essa grandeza do sumo sacerdote para fazer um apelo àqueles irmãos: conserve firme a sua confissão. Você não pode voltar atrás, você não pode retroceder, você tem que manter firme a sua confissão. Mas, queridos, o versículo 16 também nos ensina algo mais que nós devemos fazer. Não só manter firme a nossa confissão, não só manter firme a nossa fé, aquilo que nós cremos, mesmo que seja colocado em prova as nossas convicções. Nós temos que lembrar que a palavra de Deus é infalível, que Deus é imutável, e tudo está no seu controle. E o versículo de número 16 diz assim: acheguemo-nos. Repita aí na sua casa, aí, fala comigo aí. Isso. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos. O que devemos fazer ao sabermos da grandeza do nosso sumo sacerdote? Primeiro, conservar firme nossa confissão. Segundo, achegar-se ao trono. O que quer dizer achegar-se? Achegar-se tem o sentido de
apropriar-se. O sentido de achegar-se quer dizer apropriar-se. E o que quer dizer apropriar-se? Apropriar-se quer dizer não só você tomar conhecimento de alguma coisa, não só intelectualmente você ter informação de algo, mas você permitir que aquela verdade chegue ao seu coração e você então se apropria daquela verdade, você internaliza aquela verdade e você põe ela em prática. Eu gosto sempre de ilustrar, é aquela história da mãe que fala com seu filho alguma coisa para ele não fazer alguma coisa, ou ensina alguma coisa, e ele sempre escuta as palavras da mãe. Menino, quando você acabar de tomar banho, coloca a toalha para secar, um exemplo. E a mãe sempre fala a mesma coisa, mas ele escuta, mas não ouve. Ele escuta, mas não se apropria daquelas palavras. É exatamente isso o sentido do texto. Apropriar-se quer dizer você trazer aquilo para o seu coração e colocar em prática em sua vida. E aqui o escritor está nos dizendo que nós devemos nos apropriar-nos dessas verdades de que nós temos um sumo sacerdote eterno e que nós temos um livre acesso agora ao trono de Deus. E que nós agora, diz ainda a sequência do versículo, que nós podemos, versículo 16, eu vou ler para você, acheguemos, portanto, confiadamente, ou seja, sem medo, sem receio, de forma franca, de forma sincera. Aonde? Junto ao trono da graça. Junto ao trono da graça. A fim de recebermos, olha que lindo, olha que maravilha que o texto nos dá. A fim de recebermos. Então você achega-se de forma confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos a graça para o socorro em questão oportuna. Através, o que o texto está querendo dizer é que através do nosso sumo sacerdote, agora nós podemos chegar diante do trono da graça. O trono de Deus aparece muitas vezes nas Escrituras. Só no livro de Apocalipse fala do trono de Deus cerca de 40 vezes. O trono de Deus aparece associado à sua majestade. O trono de Deus aparece associado à sua santidade, como foi o caso da visão de Isaías lá. Lembra daquela visão? Que ele vê o Senhor num alto e sublime trono. O trono de Deus aparece associado à sua majestade. O trono de Deus aparece associado ao seu juízo. Mas o que o autor está nos mostrando aqui, como essa é a última palavra para o seu coração aqui, eu quero te mostrar que o trono de Deus aqui, e isso só aparece aqui nesse livro, o trono de Deus aparece aqui como um trono de graça. Você pode repetir comigo? Fala aí. Trono de graça. Isso mesmo, trono de graça. E o meu coração se alegrou ao ler esse versículo e a entender essa verdade. Através do nosso sumo sacerdote, do nosso grande sacerdote, eu agora posso chegar ao trono da graça. E o tempo que nós vivemos, santos irmãos, o período que a igreja vive é o período que o trono da graça está aberto a todos. Nós hoje estamos vivendo o momento da manifestação da graça de Deus, que flui do seu grande e sublime trono.
Mas eu quero lembrar que o trono de Deus também é um trono de juízo. Você se recorda, logicamente, do julgamento final, em que todos comparecerão diante do trono de Deus, para serem julgados pelos seus pecados, pelos seus atos. Um dia no futuro, todos chegarão ao trono, não o trono da graça. Dessa vez não será o trono da graça, mas será o trono do juízo, o trono da disciplina, o trono que vai se manifestar a ira de Deus. Mas eu louvo a Deus porque vivemos um momento de acesso ao trono da graça. A igreja vive hoje o momento do acesso ao trono da graça de Deus. Vale lembrar que a graça de Deus é o que Deus nos dá, mesmo sem nós merecermos. Aquilo que Deus nos dá, mesmo sem nós merecermos, isso é graça de Deus. E eu quero te convidar a se alegrar com essas palavras, a fortalecer o seu coração e se achegar ao trono da graça. E o trono da graça de Deus é da onde Ele compartilha conosco tudo aquilo que nós não merecemos, e Ele mesmo assim nos concede. E a misericórdia? A misericórdia é o que Deus não nos dá, embora nós mereçamos. Eu mereço o castigo, eu mereço a disciplina, eu mereço a condenação. Então, a misericórdia é aquilo que Deus, mesmo nós merecemos, Ele não nos dá. E a graça é o que Ele nos dá, sem nós merecermos. Quero que você entenda nessa manhã essas verdades para a nossa vida. Lembre-se que o trono da graça de Deus está aberto para todos nós. Lembre-se que o caminho, o novo e vivo caminho foi aberto por Cristo Jesus. E nós temos acesso ao trono da graça. Nós podemos desfrutar da graça de Deus através de Cristo Jesus. Guarde essa palavra de Hebreus. Apropie-se dessas verdades. Achegue-se no trono. E olha o que Ele quer dizer para nós ainda. Ele quer dizer que, junto ao trono de graça, nós recebemos misericórdia de Deus. Ou seja, aquilo que nós merecíamos ganhar de Deus como fruto da nossa rebeldia, Ele não nos dá. E nós ainda recebemos uma graça especial para socorro na ocasião oportuna. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso é que a graça de Deus, que Deus estende para nós, não só nos habilita para chegarmos à sua presença, sermos reconciliados com Ele através de Jesus Cristo, como também a sua graça, é a capacidade que Ele nos concede, é a força que Ele nos dá para enfrentarmos qualquer dia mau em nossa vida. E de onde vem isso? Do trono da sua graça. Apropie-se dessas verdades. Por isso que eu dei o tema dessa reflexão: o privilégio de ter acesso ao trono da graça. Saiba que você tem acesso ao trono da graça e compreenda a grandeza desse privilégio. Que essa meditação possa fazer você pensar mais sobre a grande bênção que é pertencer à família de Deus e ter acesso ao trono da graça. E lembre-se, o trono da graça um dia se transformará em trono de juízo. Você que ainda não está na família de Deus, lembre-se que o trono da graça está aberto hoje, mas o futuro,
O trono da graça será convertido em trono de juízo, em trono de julgamento. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Eu quero orar por você, encerrando essa reflexão nessa manhã, e que você tenha uma semana ricamente abençoada, que a sua família seja abençoada. Como diz, compartilhe essa palavra com pessoas, seja um missionário, seja um evangelista, envie o link do nosso canal no YouTube, para que muitas pessoas tenham acesso aos nossos cultos e ouçam a palavra de Deus. Quero orar por você como último ato. Oh Deus, obrigado pela sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela nos faz o nosso coração se regozijar. E agora eu oro por cada um dos seus filhos aí nas suas casas. Ó Deus, que o Senhor possa estar renovando a fé de cada um deles, possa estar renovando a força, possa estar renovando a alegria. Senhor, traga um grande mover no espírito, no coração de cada um deles, ó Deus. Cada família seja envolvida por essa onda do Espírito proveniente da sua palavra, que a sua palavra faça brotar ânimo, vida, fervor, esperança, Espírito do Senhor. Só o Senhor pode fazer isso em nosso coração, e nós entregamos todos aqueles que nos ouvem nessa manhã, para que sejam alcançados pela palavra do Senhor, e que o Senhor faça nascer tendões onde só existe ossos, e que o Senhor sopre vida onde só existe morte, que o Senhor traga alegria onde existe tristeza, que o Senhor traga para todos, ó Deus, o fortalecimento do seu Espírito, para toda a nossa igreja e todos aqueles que nos ouvem. E nós oramos através do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Quero te convidar a cantar esse último louvor ao Senhor, expressando Ele, após ter ouvido a palavra do Senhor, expresse Ele esse último gesto de adoração. Abra seu coração para Ele, cante esse louvor.
Deus te abençoe. Tenha um dia ricamente abençoado pelo Senhor. É o que nós desejamos para você e toda a sua família.